Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus esteja na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo, aonde você se encontra, amados irmãos, amadas irmãs, em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Ele, ao Deus Criador, Deus único, um só. É o Criador de todo este universo infinito. Coloca a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um só Deus. Não existe outro, é onisciente, onipresente e onipotente. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele nada foi feito. Damos graças a Ele, meu irmão, minha irmã, por mais uma vez nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Nós já gravamos o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito, o que somos, de onde viemos, para onde nós vamos. A religião verdadeira, a religião do homem. Hoje nós vamos falar, vamos analisar o que é o homem, o príncipe deste mundo. Porque nós ouvimos sempre os machistas, as feministas, dizendo que as escrituras, o Evangelho, Jesus, era machista. Porque só falava o homem, não dizia mulher. Por quê? Vamos analisar? Vamos estudar? Por isso que nós devemos instruir-vos, segundo nos ensina o Espírito da verdade. Nos ensinou Jesus, conhece a verdade e ela te libertará. Vamos conhecer a verdade. Para fazer esta viagem de conhecimento, vamos lá no capítulo 16 do Evangelho de Jesus, segundo João Evangelista. Então disse Jesus: é chegada a hora, que já chegou. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Quem é os pecadores? O homem religioso. Porque quem entregou a morte foi a religião, dirigida pelo homem. Mas isso, eles farão com ele o que quiserem. Mas isso será preciso. Porque se isso não acontecer, o outro Consolador não virá. Para melhor continuarmos o nosso estudo, vamos lá no começo dessa biblioteca, dessa coletânea de livro histórico-religioso, chamado de Bíblia, que é abreviação da palavra biblioteca. Nada melhor, porque ela conta a história do mundo através da religião. Vamos lá no primeiro capítulo da Gênesis de Moisés. Segundo ele, nós, irmãos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí começou a criação. No quinto dia, Deus criou todos os seres viventes do céu. Céu
centro espiritual universal. Todas as vezes que aparece a palavra céu no Novo Testamento, tem um S no final. O S no final, na língua portuguesa, quer dizer que está no plural. É mais de um. Portanto, a certeza que o universo infinito, além de infinito, ele tem outras dimensões, tem universos paralelos, tanto no macro como no micro. E no dia da criação, no quinto dia, então, depois de Deus ter criado os seres viventes do céu, criou seres viventes da terra, da água, debaixo da água. Deus achou maravilhoso. Então diz, agora criamos o homem, façamos o homem à nossa semelhança. Percebe, meu irmão? O corpo do homem é a semelhança do corpo espiritual, que é o homem é o corpo material. Se somos a semelhança de Deus em espírito. Por quê? Então disse Deus, façamos macho e fêmea, crescei e multiplicai, e enchei a terra dos vossos frutos. Percebe, minha irmã? O homem quer dizer o corpo material. O corpo de carne, que é a cópia do espírito. Portanto, há duas personalidades. O corpo material, o corpo perespiritual, o corpo espiritual, ou perispírito, escreveu Allan Kardec, que esse corpo espiritual, Kardec chamou de perispírito. Jesus tinha duas personalidades. Como nós temos a personalidade da carne e a personalidade do espírito, o homem, o macho e a fêmea, está aí a metáfora da metade da laranja. O homem é a laranja cortada inteira. Corta-se ao meio, a metade é o macho, a metade é a fêmea. Para ser a laranja tem que juntar as duas metades. Daí a outra metáfora da alma gêmea. Sem as duas personalidades, não pode fluidificar. É por isso que a criação do homem não deu certo. Jesus tinha duas personalidades. Percebe que quando nós falamos lá no capítulo 16, que Jesus disse aos discípulos, é necessário que isso aconteça, porque se não acontecer, o segundo Consolador não virá até vós. Veja que havia probabilidade de não acontecer. Vamos lá no Monte das Oliveiras, na última oração que Jesus chamou os seus discípulos, subiu ao Monte das Oliveiras e disse, ficai aqui, orai e vigiar todo o tempo, porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiar por mim, porque a minha alma está triste até a morte. Quando Jesus disse que havia probabilidade de isso não acontecer, ele falava como Jesus de Nazaré, o Jesus homem, no corpo de homem. No Monte das Oliveiras, quando ele foi orar, era Jesus, o filho do carpinteiro. Outra manifestação, quando no terceiro dia, depois do batismo, Jesus na festa de Caná,
acaba-se o vinho na festa. Maria de Nazaré aproxima dele e diz: o vinho deles acabaram. Então Jesus olha para ela e disse: mulher, a minha hora ainda não chegou. Por que ele chamou Maria de mulher? Não era a mãe dele? Aí era outra personalidade de Jesus. Aí ele já falou como Cristo. Não era o Cristo homem, o filho do carpinteiro. Na cruz do Calvário, na hora do último diálogo que ele teve com a família, ele disse: filho, para João Batista, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. Novamente ele chama Maria de mulher. Por quê? Porque era o Cristo que falava na boca dele. Jesus era o médium. Isso é psicofonia. Nós vamos agora no apostolado. Em certo lugar, ele chama, está junto com os discípulos, ele pergunta: o que diz o povo que eu sou? E uns dizem assim: dizem que o Senhor pode ser um dos patriarcas que voltou, um dos profetas que retornou. Aí ele vira para Pedro e faz uma outra pergunta diferente. Ele não pergunta para Pedro o que o povo achava dele. Chega para Pedro e diz: e tu, Pedro, o que pensa que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Filho de Deus, o Messias, esperado por todos. Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi você que revelou isso, mas o Espírito que está em vós. Não era o Pedro, aquele arrogante, aquele prepotente, aquele questionador, aquele ignorante, estúpido, aquele carpinteiro que estava sempre contestando. Agora ele falava como o Espírito, ele conhecia. Agora vamos no batismo de João Batista. Escreve João Evangelista que no segundo dia, quando Jesus passou perto do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, João Batista chamou Felipe e André e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e Felipe então seguiram Jesus. Jesus, vendo que ele seguia, parou e disse: a quem buscai? Ele disse: o Messias de Deus. Ele disse: vem e vê onde é que ele mora. E João escreve que ele passou aquele dia com eles. Algum dia depois, João Batista é preso. Os discípulos vão visitar ele, os discípulos dele. E diz para ele: sabe aquele que você batizou? Ele está curando os enfermos. Ele está ressuscitando mortos, abrindo os olhos de cego, fazendo o paralítico andar, limpando o leproso, expelindo o espírito. Aí João disse: pergunta para ele se ele é o Messias de Deus ou devemos esperar outro. Você percebe, meu irmão? O João lá no batismo foi a voz do que clama no deserto que falou. Era o Espírito. Na cadeia era o corpo, era o homem João Batista, primo de Jesus. Agora nós vamos pesquisar Paulo. Na carta aos Romanos, Paulo disse que o Espírito vive em constante luta com a carne. Percebe-me? O Espírito é um, a carne é outro. Eles vivem em luta. Porque um é Espírito, o outro é matéria. Ele disse: nós não sabemos orar. Quer dizer, ele disse: o corpo, nós não sabemos orar. Mas o Espírito que está em nós, ele intercede por nós com gemido inexprimível a Deus. O Espírito, porque o Espírito conhece Deus, o corpo não conhece. É por isso que o homem está sempre na contramão da verdade.
Está sempre questionando as coisas de Deus, porque sua mente, o seu conhecimento não consegue discernir as coisas espirituais da material. Na Epístola aos Coríntios, Paulo escreve: se morre o corpo corruptível, ressuscita um corpo incorruptível. É o corpo espiritual. O corpo corruptível é a carne, é o corpo. Ressuscita o corpo, ressuscita o que disse Francisco de Assis na oração. Morrendo é que nascemos para a vida eterna. Morrendo o corpo, né? O espírito nasce para a vida eterna. Noutra parte, Paulo escreve: eu fui arrebatado no espírito. Eu não sei se foi na carne ou se foi no espírito. Paulo está testificando aí duas personalidades. Uma coisa eu sei, que eu fui arrebatado até o terceiro céu. Lembra que eu disse da palavra céu, centro universal, centro espiritual do universo? E o S, que havia mundos paralelos, o universo é infinito, mas existe mundos paralelos. Paulo aqui diz que ele foi enviado ao terceiro mundo. A terceira revelação é o terceiro mundo. Mas ele foi no espírito. A carne não pode fazer isso. João Batista, os profetas, como Ezequias, lá o profeta Ezequias diz: eu fui arrebatado no espírito. Veja, no espírito, não foi no corpo. João Batista, João Evangelista, quando estava exilado na ilha de Pátima, ele escreve lá no começo do Apocalipse: e eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. Outras vezes ele torna a dizer que ele foi arrebatado no espírito. Ele deixava o corpo lá na ilha de Pátima e viajava para o passado, para o futuro. Porque João Batista é o Daniel do Velho Testamento. Ele começou a escrever no capítulo 10 o livro do Apocalipse, que ele disse no último versículo: tem muitas coisas a vos escrever, mas deixarei para os últimos dias. Por isso, o Apocalipse. João, Daniel, João Evangelista é a reencarnação do profeta Daniel. Então, por duas vezes, João Batista, João Evangelista, diz: eu fui arrebatado no Espírito. Agora voltamos ao capítulo 16 do Evangelho de João. Os religiosos, o homem, sempre fazia essa pergunta para Jesus: você veio julgar o mundo? Você veio condenar o mundo? Porque, segundo o livro dos Espíritos, nós sabemos que fazemos as coisas erradas. Porque no livro dos Espíritos, na terceira revelação, naquele segundo Consolador que Jesus disse: se isso não aconteceu, o Consolador não virá. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: aonde está a lei de Deus? A memória, né? Está na consciência. No capítulo, na segunda parte do livro dos Espíritos, capítulo 8, primeiro item, Kardec pergunta, percebe, meu irmão? Os Espíritos também têm duas personalidades. O homem tem duas personalidades também. Não é só macho e fêmea, não. O macho e a fêmea, porque tanto o homem quanto a mulher faz isso. Tem o desdobramento. Kardec pergunta: quando dormimos,
o espírito sai do corpo? E o espírito da verdade responde. É a mesma coisa se você perguntar para um preso, um homem que está na prisão, se ele quer a liberdade. É a mesma coisa de você abrir a gaiola e o passarinho não fugir. Porque quando o corpo dorme, o espírito se liberta do corpo. Ele vai para o passado, ele vai para o futuro. Ele vai visitar no mundo espirituais os seus familiares, a sua casa espiritual. Aquela casa que Jesus disse, eu vos preparar lugar para todos. É de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Onde os nossos antepassados estão já nos esperando, nos aguardando o nosso regresso. E torcendo, vibrando para que nós voltamos melhor do que quando aqui chegamos. Se nós formos lá no livro dos Médiuns, capítulo 7 da segunda parte, primeiro item, fala da bicorporação. O que é bicorporação? Quando o homem dorme, o espírito pode materializar a milhares de quilômetros de distância. Tangível, de visão, né? Veja, a pessoa pode visualizar. A pessoa pode ver ele. E se a pessoa abraçá-lo, vai ver que ele é sólido. Vai ver ele, visualizar ele. Vai sentir a sua temperatura. Vai sentir o coração dele batendo. E é o espírito, o corpo dele está lá na cama. Isso acontece comigo, eu tenho essa mediunidade. Tenho prova contundente, já tem vídeo gravado no nosso livro, no Nossa Semente de Luz, de testemunho de pessoas que me viram e sentiram a minha presença. E eu estava em casa, dormindo a milhares de quilômetros de distância. Isso aconteceu com Santo Antônio de Pádua, aconteceu com Filipe em Atos dos Apóstolos, acontecia com os apóstolos. Então agora voltamos para o capítulo 16 do Evangelho de João. Quando pergunta se Jesus veio julgar ou condenar o mundo, Jesus, eu não vim julgar o mundo e nem condenar, porque o mundo, o príncipe desse mundo já foi condenado. O príncipe desse mundo, quem é que governa o mundo desde Gênesis e Apocalipse? Não é o homem através da religião, através do seu governo. O homem não é ele que governa, não é ele que está sempre contendendo contra Deus, se colocando no lugar de Deus, corrigindo as coisas perfeitas de Deus. Ele faz a coisa errada e acha que ele está certo. E sabe qual foi a sentença, meu irmão? A morte. Mas Deus condenou a morte? Não, o homem. Nós mesmos. Nós colhemos o que nós plantamos. Paulo, veja que Jesus, ele fala, quem conhecer a verdade, eu ressuscitar no último dia, não verá mais a morte. Paulo disse, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito, ou de uma varoa perfeita, porque o salário do pecado é a morte. E a lei universal é essa, nascer, morrer e renascer ainda. Enquanto nós estivermos errando, pensando como homem, nós vamos morrer, nascer, renascer novamente. Essa é a lei universal. Vamos provar? Epístola aos Efésios. Paulo escreve, ao homem está ordenado morrer uma vez só.
Vamos lá no Velho Testamento, no livro de Salmo 82, verso 6. Vós sois deuses, mas como homem morrereis. O que nós estamos analisando? O que é o homem? O homem é o macho e a fêmea, é o corpo físico, tanto do homem como a mulher. Por isso que nenhum lugar a mulher foi ordenada a morrer uma vez. Ao homem, porque fala do corpo material, que é perecível, é o corpo perecível que Paulo fala. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Morrendo o corpo, volta para o pó, porque é pó e ao pó voltará. Mas o espírito volta para o Criador, para o seu lugar de origem, o mundo espiritual. Se você tem medo de morrer, se você não quer morrer, nasça de novo. Obedece o Evangelho de Jesus, obedece a Jesus e deixa desobedecer o homem. Porque o religioso, meu irmão, minha irmã, é aquele escravo que recebeu a carta de alforria e permanece na senzala com a carta de alforria no bolso e como escravo. O dia que nós enquadrarmos no Evangelho, capítulo 15, Jesus fala: se o Filho de Deus te libertar com o seu Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é a única palavra que é o poder de Deus. E as profecias nos ensina o nosso irmão Paulo. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Enviamos para o mundo inteiro a semente de luz através da internet. Porque nós, do caminho do amor, nós temos a certeza, pelos nossos conhecimentos, que só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo, pode trazer paz para a humanidade, coisa que a igreja, a religião nunca conseguiu na história do mundo e não pode conseguir, porque os seus ensinamentos, a sua doutrina são dogmáticas, são preconceituosas. A igreja separa em vez de unir. Só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Deus é amor, meu irmão. Nada existe fora desse amor. Não adianta as religiões existirem. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas se não estivermos com Deus, vamos nascer, morrer, renascer ainda, até atingir a